A história em quadrinhos The Flash, a março de 2024, escrita por Denis Culver e ilustrada por Jesus Merino, oferece um excelente exemplo desse paralelismo. A narrativa principal é a invasão da Terra por uma horda de versões do Amazo, um androide que pode replicar os poderes de super-heróis. A história traça um paralelo com a invasão da Grécia pelos persas durante as Guerras Médicas. Aqui estão os pontos de semelhança entre os eventos da história em quadrinhos e a invasão persa. Ameaça descomunal. Assim como o Império Persa representou uma força militar avassaladora e aparentemente imparável para as cidades-estado gregas, as hordas de Amazo são uma ameaça igualmente gigantesca para os heróis da Terra. O número e o poder dos androides parecem insuperáveis. União inesperada. Em face do perigo, a história da Grécia mostra que as cidades-estado, frequentemente em conflito umas com as outras, se uniram para combater o inimigo comum. Em The Flash, Amazo, vemos os heróis da Terra, que também têm suas diferenças, se unindo em uma aliança temporária para defender o planeta. O papel do herói. O paralelo mais notável é entre o herói grego Leônidas I de Esparta e o Flash Wally West. Leônidas, com seus 300 espartanos e outros aliados, enfrentou o exército persa no desfiladeiro de Termópilas. Eles sabiam que a missão era quase suicida, mas seu sacrifício permitiu que o resto da Grécia se organizasse. Da mesma forma, o Flash, com sua determinação e velocidade, se coloca na linha de frente para conter a horda de Amazos, sabendo que precisa ganhar tempo para que a Liga da Justiça e outros heróis possam criar um plano e um contra-ataque. Ele age como o sacrifício inicial necessário para a vitória final. Estratégia e inteligência. A vitória grega não foi apenas pela força, mas pela inteligência e estratégia como a utilizada por Temístocles na Batalha de Salamina. A história em quadrinhos também enfatiza a necessidade de uma estratégia inteligente e não apenas de força bruta para superar uma ameaça aparentemente invencível. A história em quadrinhos de Denis Culver e Jesus Merino usa a analogia da invasão persa para dar um peso épico à luta dos heróis. Ao invocar esse paralelismo histórico, a história transcende o simples conflito de super-heróis e se torna uma poderosa reflexão sobre a resiliência, o sacrifício e o poder da união diante de uma ameaça existencial. Eobard Thawne, o Flash Reverso na série The Flash é fascinante, pois ele, de certa forma, encarna o conceito do paradoxo do carrasco. Ele se torna o seu maior inimigo por causa da sua obsessão por Barry Allen. Na série, Eobard Thawne viaja no tempo do século 22 para o passado com a intenção de matar o Flash, seu ídolo. No entanto, ao descobrir que ele está destinado a se tornar o Flash Reverso e o arqui-inimigo de Barry, ele adota essa identidade e cumpre seu destino. A relação entre eles tem um paralelismo histórico com a de um cientista, fanático e seguidor, que se inspira e tem a obsessão de ser como seu ídolo, mas que, ao descobrir que nunca poderá ser, o original se volta contra ele, criando o seu oposto ou negativo. Em um contexto mais histórico, embora não seja um paralelo exato com uma única figura, a dinâmica entre Thawne e Barry lembra as complexas e muitas vezes destrutivas relações entre figuras históricas e seus discípulos ou fãs. A dinâmica entre Thawne e Barry, o discípulo que se volta contra o mestre, Thawne, no futuro, idolatra o Flash e tenta replicar seus poderes. Ele é, de fato, um fã do Flash. No entanto, quando ele descobre que seu destino é se tornar o oposto de seu ídolo, ele se torna um amargo e odioso rival. Isso ecoa a ideia de um seguidor que, por inveja, frustração ou um senso de traição, se rebela contra a pessoa que ele mais admira, transformando sua admiração em ódio. A busca por reconhecimento e a criação do inimigo. A obsessão de Thawne por Barry não é apenas para destruí-lo, mas para provar que ele é o velocista superior. Ele não pode ser o Flash, mas pode ser o Flash Reverso, o homem que define o Flash por causa de sua existência. De certa forma, a identidade de Thawne como Flash Reverso está intrinsecamente ligada à existência de Barry, e ele é um reflexo distorcido e negativo de Barry. Thawne não é apenas um vilão, mas um personagem trágico cuja obsessão o leva a se tornar o que ele mais teme. O oposto de seu herói. É a realização de um paradoxo clássico, a existência de um é o que dá sentido ao outro.